Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6. Se você puder manter a sua Bíblia aberta, como nós sempre fazemos, da maneira que nós formos ministrando a palavra do Senhor, nós vamos avaliando o texto e vendo qual é o desafio que o Senhor traz para nós. O nosso texto é Levítico 6, do 8 ao 13. E aí você mantenha a sua Bíblia aberta para a avaliação do que nós queremos ministrar. Nós sentimos no nosso coração o desejo de fazermos uma semana, na qual nós estamos chamando de Semana Sobrenatural. É a semana de aniversário da nossa igreja. No dia 5 de julho, a nossa igreja completou 114 anos. Então, por ser a semana de aniversário da igreja, o que nós sentimos no nosso coração é o desejo de comemorar esse tempo. Porque se nós estamos aqui há 114 anos, é um tempo de muita gratidão, é um tempo de muita celebração, é um tempo de muito louvor ao Senhor. Mas ao celebrar 114 anos, nós precisamos fazer algumas avaliações, nas quais como igreja, nas quais como homem e mulher de Deus, nós precisamos aplicar no nosso coração. O texto que eu vou ler é um texto que nos desafia. Essa palavra, Deus ministrou muito no meu coração. Nós estávamos numa conferência e o pastor utilizou esse texto para ministrar. E eu senti no meu coração em compartilhar com vocês o que eu recebi de Deus naquele dia. Só que quando eu olho para a história da nossa igreja, 114 anos, e hoje eu podendo dizer para vocês que com o privilégio de ser a pastora que estou há mais tempo na liderança dessa igreja, então eu estou batendo recorde, eu sou aquela que há mais tempo está na direção dessa casa, na direção desse povo. Então por estar há mais tempo na liderança dessa casa, e com a visão que Deus nos dá, com a direção que Deus nos dá, eu quero ter liberdade de fazer algumas colocações, de trazer algumas impressões. A gente gosta muito de dizer da impressão que nós temos no nosso espírito, daquilo que nos rodeia, das pessoas, do ambiente e até mesmo daquilo que Deus tem falado conosco. E se nós estamos numa semana sobrenatural, nós precisamos então falar a respeito de mantermos uma unção viva no nosso meio, de mantermos o fogo do Espírito aceso no nosso coração, de mantermos a revelação de Deus, de termos a clareza da visão de Deus. Se tem uma coisa que nós não temos dúvida nenhuma, é da visão que o Senhor nos deu. Então, se tem alguém que tem dúvida da visão de Deus para esse lugar, se tem uma coisa que nós não temos dúvida nenhuma, é dessa visão. Então, se tem alguém que não gosta, se tem alguém que não concorda, se tem alguém que não investe, se tem alguém que não aprova, se tem alguém que não doa a sua vida, vocês estão vendo que nós estamos investindo, nós estamos doando a nossa vida, nós estamos sonhando, nós estamos dedicando, porque não há dúvida nenhuma no nosso coração daquilo que Deus quer fazer aqui e daquilo que Deus vai continuar fazendo. Mas vocês sabem muito bem que se temos 114 anos, temos história. Se temos 114 anos, temos membros aqui de 80, temos membros de 70, temos membros de 90. Nós temos pessoas maduras neste lugar. E como pessoas maduras, se nós temos os novos que estão chegando agora, se nós temos os adolescentes, se nós temos as nossas crianças, nós temos pessoas maduras que conhecem a história dessa igreja, que está há anos caminhando nessa igreja, que chegou muito antes de mim, que conhece muito mais gente do que eu. Só que mesmo essas pessoas estando aqui há muito mais tempo, nós sabemos muito bem que muitos ficaram na jornada. Muitos não conseguiram caminhar, muitos não deram conta de responder, muitos desistiram da sua fé,
Muitos desistiram de congregar. E por que isso acontece? Isso acontece porque o fogo da unção de Deus na nossa alma começa a apagar. Isso acontece porque nós começamos a perder alguns valores que são importantes para a nossa caminhada. Então eu quero primeiramente falar com vocês a respeito de alguns sintomas que começam a mostrar que estamos esfriando. Alguns sintomas que nos mostram que o fogo está apagando. Alguns sintomas que apontam que estamos nos afastando do centro da vontade de Deus e não respondendo aquilo que Deus deseja. Então, quando pastora, que eu preciso estar verificando que a chama está apagando, que a minha espiritualidade está diminuindo, que a minha alegria de estar na presença do Senhor está em declínio ou em decadência. Esse fogo começa a apagar quando a minha vida de oração entra em decadência. Ontem o pastor Leleco falou sobre secreto. E quando ele falou sobre secreto, eu lembrei dessa expressão que eu queria usar nessa manhã. Quando eu e você já não temos mais o tempo para dedicar ao Senhor, quando eu e você já não temos mais a disposição de ficar na presença do Senhor, quando eu e você não temos mais a alegria do relacionamento com Deus, que é a conversa de coração aberto, que é o rasgar de coração, que é falar daquilo que nos incomoda. Então, meus queridos, quando a nossa vida de oração começa a diminuir, o fogo começa a apagar. E aí eu vou ser muito pastora, porque nós estamos na manhã de ceia. E vocês sabem muito bem qual é a minha expressão para manhã de ceia. A minha expressão da manhã de ceia é uma manhã pastoral. Não é manhã para fazer cafuné em vocês. Não é manhã para eu massagear o ego de vocês, não é assim? Não é manhã para eu dizer o quanto vocês estão bonitos e cheirosos. É manhã para eu mexer com a vida de vocês, porque tem resposta para essa igreja dar ao Senhor. E essa igreja particular, Rosângela, Maria, João, no banco dessa igreja, é essa resposta que atrai o céu para esse lugar. É essa resposta que faz o milagre acontecer aqui. É essa resposta que traz os suprimentos de Deus para as nossas vidas. E aí eu vou dizer para vocês: somos uma igreja de oração? Não, não somos. Nós temos ministério de intercessão, nós temos ministério de oração, nós temos algumas pessoas que oram, mas nós não temos uma igreja em oração. Porque se nós tivéssemos uma igreja em oração, nós teríamos noites onde essa igreja estaria abarrotada de gente, como está nessa manhã, para falar com o Senhor, para buscar os milagres de Deus, para buscar a presença de Deus. E essa semana foi uma resposta muito importante para nós. Nós queremos os milagres, mas nós não queremos a presença. Nós queremos os feitos de Deus, mas não estamos muito preocupados com a pessoa de Deus. Eu sei que a nossa primeira semana sobrenatural, quando nós começamos janeiro profético, foi do mesmo jeito. Depois a igreja entendeu o valor do janeiro profético. E hoje a igreja responde poderosamente o janeiro profético. Só que eu quero dizer para vocês, eu falei uma coisa com o Leleco. Falei: Leleco, você tem uma percepção do porquê a igreja não respondeu tanto a semana sobrenatural como responde janeiro profético? Ele virou para mim e disse assim: eu acho que é pregador de fora. Eu falei: não, nós não colocamos barganha para a igreja, nós não colocamos tema para a igreja, nós não colocamos propósito para a igreja. Então vocês não estavam vindo porque vocês iriam receber. Vocês não estavam vindo porque Deus ia abrir a janela dos céus.
Vocês não estavam vindo porque o milagre ia se manifestar. A proposta era outra. A proposta era reunir para agradecer. A proposta era reunir para celebrar. A proposta era reunir para louvar o Deus que tem agido no nosso meio. E de janeiro a janeiro tem sustentado a sua casa. De janeiro a janeiro tem comparecido lá no seu quarto. De janeiro a janeiro tem te abençoado de forma extraordinária. E nós precisamos mais celebrar e louvar o Senhor. Então, se você tem recebido pouco, é porque você tem dedicado menos do que você deveria dedicar. E aí, o que faz o fogo apagar na vida da igreja? E não estou falando da igreja coletiva, estou falando da igreja particular. É quando a minha vida de oração começa a entrar em declínio. Quando é que o fogo começa a acabar? Quando nós começamos a negociar a santidade. Quando as práticas de pecado começam a se tornar normais no nosso meio. Quando nós lidamos muito bem com a falta de pureza dentro da igreja. Quando eu e você não nos incomodamos. Quando eu e você não nos inquietamos com a falta de pureza no meio da igreja, nós estamos revelando que o fogo está apagando. Nós estamos revelando que o fogo está diminuindo. E somos nós, eu e você, que precisamos nos posicionar diante disso. Mas também, o fogo diminui quando perdemos a paixão. Quando perdemos a alegria de servir. O fogo diminui quando eu e você perdemos a alegria de nos maravilhar. Eu e você precisamos ficar maravilhados por tudo que Deus está fazendo nessa igreja. Eu e você precisamos ter orgulho de participar de uma igreja viva, de uma igreja que tem suprimento, de uma igreja que tem altar, de uma igreja que tem presença, de uma igreja que tem autoridade. E quando eu e você perdemos a alegria, a paixão de nos maravilhar, nós estamos demonstrando, fogo está apagando em nós. Porque eu não sei você, eu não me acostumo com os milagres de Deus. Eu não me acostumo com a bondade e com a misericórdia de Deus. Ontem eu tive uma experiência muito interessante. Eu estava no hospital com a minha mãe. E no quarto que minha mãe estava, tinha uma pessoa em fase terminal. E eles tinham colocado aquelas repartições que separam uma cama da outra. E com um lençol para minha mãe não ver o que estava acontecendo do outro lado. Só que a minha mãe dormiu, apagou. Por mais que eu tentasse acordar ela, eu balançava ela para dar comida a ela não acordava de jeito nenhum. A minha mãe apagou. E nesse tempo que a minha mãe estava apagada, dormindo, eu pude assessorar a família que estava passando por um momento de perda. E aí a irmã da pessoa que estava muito mal, chama Antônia, São Fernando, é aqui perto, não é? De São Fernando. A irmã chamada Antônia, eu cheguei para ela e falei assim: vocês querem que eu oro? Eu sou pastora aqui da Metodista Central, se vocês quiserem, eu vou estar orando por ela. E aí eu comecei a orar por aquela mulher. E aquela mulher morreu segurando nas minhas mãos. E aí quando a Antônia viu, a Antônia falou assim: pastora, minha irmã está morrendo. Eu falei: não, ela está descansando. Só isso. Ela está descansando. E aí depois, quando passa aquele momento de angústia do esposo que estava do lado, da Antônia que era a irmã que estava do lado, eu abracei com eles e orei com eles enquanto eles estavam com aquele momento de perda, de angústia. E eu voltei para ficar do lado da minha mãe, deixei eles ali ligando para a família, avisando o que tinha acontecido. Eu virei para o Senhor e falei assim: Senhor, como o Senhor ama essa mulher? Eu não a conheço. É a primeira vez que eu a vejo. E Senhor, dá a oportunidade de orar com ela no último momento da vida dela. O Senhor dá a oportunidade de morrer segurando na mão de uma pessoa, intercedendo por ela, pedindo que o Senhor a sustente, que o Senhor realmente dê paz
e segurança para ela. Eu falei assim, eu não conheço a história dessa mulher, não sei o que marca a vida dela, mas uma coisa eu sei, ela é alvo do teu amor e da tua bondade. Eu não paro de me maravilhar. Quando eu cheguei em casa à noite, tinha mensagem da família, agradecendo o que eu fiz por eles naquele manhã de hospital. A minha mãe já está no 12º dia hospitalizada. E eu falo, Senhor, por que o Senhor não dá uma resposta? Por que o Senhor não intervém? Por que o Senhor não tira de lá? A minha vida está uma loucura, eu estou cansada, está tudo agitado. Mas a gente vê a mão do Senhor usando a nossa vida, a mão do Senhor marcando a vida das pessoas, o amor do Senhor se revelando a quem precisa. Eu não paro de me maravilhar. Eu voltei para casa cansada ontem à noite, mas com a certeza de que a bondade e a misericórdia do Senhor alcança aqueles que o Senhor quer tocar. Então, quando paramos de nos maravilhar, estamos mostrando que o fogo está apagando, o fogo está diminuindo. Quando paramos de nos maravilhar, mas também o fogo começa a apagar quando nos enchemos de preguiça, quando nos enchemos de desânimo, quando tudo é motivo para não servir o Senhor e não buscar o Senhor. O fogo para de queimar quando eu e você perdemos a visão de estarmos juntos servindo ao Senhor. Então, a obra da igreja não é só para a pastora Ilmansu e o Eliel. A limpeza da igreja não é só para os zeladores. O ministério infantil não é só para a Kézia e a equipe dela. Eu e você fazemos parte de tudo que acontece nesse lugar. Quando eu e você perdemos a visão da generosidade, quando eu e você perdemos a visão do companheirismo, de sermos igrejas juntos, de servirmos juntos, de aliviarmos o fardo um dos outros, quando eu e você perdemos essa visão, quando eu e você perdemos essa direção, eu estou dizendo para você, o fogo está apagando. Se você não está sendo igreja junto, se você não está servindo em alguma área dessa igreja, se você não está amando esse povo, se você não é generoso, se você não está orando o suficiente, se você não está se colocando na presença do Senhor, como o Senhor te convida para se colocar, igreja, nós podemos fazer semana sobrenatural, nós podemos fazer janeiro profético, nós podemos fazer o que quiser nessa igreja, que você vai continuar do mesmo jeito, porque tudo tem que começar com você e tem que começar comigo. Eu estou passando por dificuldades, pastora. Todos nós estamos passando. Todos nós estamos passando. A diferença é o quanto eu amo o Senhor, o quanto eu amo a sua casa, o quanto Deus pode contar comigo, o quanto eu entendo o meu chamado, o quanto eu sei do meu propósito e o quanto eu estou disponível a responder o Senhor. Quando essa igreja entender esses valores, essa igreja vai viver o sobrenatural de Deus na sua casa, porque não é no templo, meu irmão, é na minha vida e na sua vida. Não é no templo, é na nossa casa. Quando nós nos reunimos, tem que ser para celebrar as maravilhas de Deus e não somente buscar seus milagres. Quando nos reunimos, é para celebrar. Se Deus quiser fazer mais, Ele vai fazer. Mas quando nos reunimos, é para celebrar. E aí nós precisamos entender que não é mais uma semana sobrenatural, não é mais um janeiro profético, não é mais uma ceia. Não. É a disposição que eu tenho. Deus tem sido tão bom comigo. Deus tem sido tão generoso comigo, que Deus tem usado a minha vida, me fazendo prosperar, me sustentando, me abençoando, para que eu seja abençoador e abençoadora de quem está perto de mim. Tá bom, isso tudo faz o fogo acabar. Isso tudo faz o fogo diminuir. Isso faz o entusiasmo, a alegria. Você vê uma cura perto de você e você não se alegra. Você vê uma pessoa morrendo em Cristo na sua presença e você não celebra. Você vê alguém sendo batizado pelo Espírito Santo e você não se encanta. Você vê a salvação acontecendo e você não festeja. Oh, meu querido, minha querida, o que está acontecendo com
nós estamos nessa contraproposta. Enquanto o outro está desanimado porque tem problema, nós estamos animados. Enquanto o outro está abatido porque tem dificuldade, nós estamos esperançosos. Enquanto o outro está parando porque está cansado, nós estamos dizendo: renova a nossa força, Senhor, porque a tua palavra diz que aquele que anda com o Senhor não se cansa e nem se fadiga. Então a unção do Senhor está sobre mim. Meu corpo pode estar um pouco abatido, mas a minha alma e o meu espírito não. Nada que uma boa noite de descanso não resolva. Então, se isso está acontecendo comigo e com você, o que nós precisamos fazer, baseado no texto que nós lemos, para nós acendermos o fogo em nós? E aí eu não quero que você avalie seu marido ou sua esposa. Eu não quero que você avalie quem está à sua direita, quem está à sua esquerda. Eu quero que você se autoavalie. É com você que Deus quer falar. Eu não sei se Deus quer falar com o seu vizinho. Eu não sei se Deus está querendo falar com o seu amigo aí do lado. Eu sei que se você está aqui, eu quero que você entenda o que Deus está falando com você. E aí, o que nós vamos precisar fazer? Segundo Levítico, capítulo 6. Esse texto é onde Moisés se levanta para dar orientações da parte de Deus. E se tem uma coisa que é muito relevante para uma igreja em crescimento como nós estamos, se tem uma coisa que é muito relevante para uma igreja que está andando debaixo da unção e da revelação de Deus, como nós estamos andando, são as orientações. Porque se nós não tivermos orientação, vai virar uma bagunça. Porque nós sabemos muito bem o que é um movimento no meio da igreja. E nós estamos vivendo um movimento de Deus no meio dessa igreja. Mas nós sabemos muito bem que quando esse movimento não é trabalhado de forma responsável, vira um monumento, vira uma memória, vira uma lembrança. E se tem algo que nós não queremos, é o que Deus está fazendo aqui acabe. Nós queremos que o que Deus está fazendo aqui se multiplique. Nós queremos que Deus está fazendo aqui cresça cada dia mais. Mais pessoas sendo curadas, mais pessoas sendo salvas, mais pessoas sendo batizadas pelo Espírito Santo, mais pessoas sendo levantadas pelo poder de Deus. Então, se tem algo que nós precisamos é de instruções. E aí Moisés se levanta para dar instruções. E no versículo 10, a orientação é a seguinte: pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido as suas roupas oficiais de linho, dá glória a Deus aí? E as roupas de baixo também de linho, limpará as cinzas do holocausto e as colocará do lado do altar. Eu já morei na roça. E quem tem fogão de lenha aí, sabe muito bem o que eu vou falar. Quando nós queremos acender o fogo, a primeira coisa que nós temos que fazer é remover as cinzas. Se nós não removermos as cinzas, o fogo não pega. Nós podemos ter a melhor lenha, mas se a cinza não for removida, o fogo não vai pegar. E aí aqui eu quero desafiar o seu coração. O que seria a representação dessas cinzas no tempo que nós estamos vivendo? Algumas coisas que eu já abordei: fracasso, desânimo, falta de perdão, justiça própria, sentimento de vingança. O que seria essas cinzas? Descontentamento, espírito crítico. O que seria essas cinzas? As práticas de pecado.
que muitas vezes domina a sua vida e domina a minha. Nós amamos o Senhor, nós amamos a casa do Senhor, nós gostamos do louvor, nós gostamos da pregação pregada, nós até lembramos algumas partes das pregações, mas nós não aplicamos essa palavra em nós. Ela não nos transforma, ela não nos tira do lugar, ela não nos faz responsabilizar, ela não nos movimenta. Então eu quero dizer para vocês nessa manhã, se eu e você não estivermos dispostos a remover as cinzas, o fogo não vai pegar. E aí não tem a ver com a pastora, não tem a ver com a liderança da igreja, porque a limpeza da sua alma, a limpeza do seu espírito, a limpeza da sua mente é sua responsabilidade. Ou você se responsabiliza e arranca cinzas e joga fora, ou você vai ver fogo pegando à direita, fogo pegando à esquerda, e você não vai conseguir queimar. Só que nós precisamos lembrar, cinzas revela um lugar aonde o fogo já queimou. É isso que eu e você precisamos ter clareza. Quando há um monte de cinzas, revela que ali já teve fogo, que o fogo já ardeu naquele lugar, que o fogo já queimou naquele lugar, mas porque não manteve aceso, porque não monitorou, porque não supriu, porque não sustentou, virou um monte de cinza. Só que aonde a cinza, o fogo não pega. Talvez aí a gente faz alguns diagnósticos. Por que umas pessoas que décadas atrás eram cheias do Espírito e hoje não flui mais? Por que algumas pessoas eram apaixonadas por Deus, hoje nem congrega mais? Por que algumas pessoas pregavam na autoridade ou cantavam na autoridade e hoje estão perdidas, nós nem sabemos onde? Porque um dia o fogo queimou, mas como não monitorou, como não realmente cuidou, o fogo se apagou. E quando se apaga, meu irmão, e quando se apaga, minha irmã, vira um monte de cinza, e cinza não tem vida, cinza não tem autoridade, cinza não tem graça, cinza não tem misericórdia. E aí eu quero dizer para vocês, primeiro, remover as cinzas. Eu não sei se você precisa fazer limpeza, mas eu me lembro, levantando bem cedinho para ir para a roça, estava a minha mãe lá, né, raspando toda a cinza do fogão, colocando numa vasilha à parte, para poder colocar a lenha e o fogo pegar. Talvez essa manhã de cinza, essa manhã de ceia, você precisa remover a cinza. Porque cinza tem a ver com essa religiosidade rígida. Porque religiosos todos nós somos. Nós temos uma fé, nós professamos uma crença, nós congregamos, nós participamos de uma comunidade. Então todos aqui somos religiosos. A questão é uma religiosidade rígida, uma religiosidade que mata a verdade, que não tem profecia, que não tem revelação, que não tem paternidade. E aí é a paternidade que nos dá uma religiosidade saudável, cheia de graça, cheia de unção e cheia de poder. Remover as cinzas. Mas não basta só remover as cinzas, tem que trocar as roupas. A orientação de Moisés é: toda manhã precisa remover as cinzas. Mas além de remover as cinzas, precisa trocar a roupa. Aí eu quero convidar você a ir para o versículo 11. Em seguida, removerá a roupa de linho, vestirá suas roupas habituais e levarás as cinzas para fora do acampamento, até um lugar cerimonialmente puro. Trocar de roupas, tirar as roupas sacerdotais e colocar as roupas comuns, tirar as roupas cerimoniais e colocar as roupas habituais.
Isso aqui vem falar de humildade. Quando eu tiro as minhas roupas sacerdotais, né? Hoje a gente não está mais com o hábito de usar a camisa clerical. Quando eu tiro as minhas roupas sacerdotais e coloco as minhas roupas comuns, eu estou dizendo para vocês que da mesma forma que você pode ter luto, eu posso ter também. Da mesma forma que você pode sofrer, eu posso sofrer também. Da mesma forma que você tem lutas e guerras dentro da sua casa, eu também tenho. Porque depois que eu saio desse altar e tiro as minhas vestes sacerdotais, cerimoniais, eu sou como você. Eu tenho fragilidades como você. Eu tenho dores como você. Eu tenho intimidação como você, eu tenho afronta como você, mas eu sei de uma coisa: as cinzas já foram removidas. Eu tenho eu tenho experiência com aquele que me chamou. Então as minhas vestes são normais, mas eu carrego autoridade, unção e poder por onde que eu passar, para onde eu estiver. Mas as vestes habituais também representam a vulnerabilidade. Eu e você somos vulneráveis. O melhor de tudo, que vocês não estão sendo pastoreados por líderes perfeitos. Nenhum da nossa equipe aqui chegou à perfeição. Porque se tivesse, meu filho, nós estaríamos com a asinha cor-de-rosa, azul, amarelinha. Menos com essas vestes aqui. A vulnerabilidade. Mas vocês caminham com líderes íntegros. Integridade é diferente de perfeição. Nós não somos perfeitos, mas nós somos íntegros. O melhor de tudo é eu poder subir nesse altar e dizer para vocês que não somos perfeitos, mas andamos em integridade. Podemos chegar diante do Senhor, apresentar as nossas vidas. Podemos chegar para vocês, apresentar as nossas vidas. Vocês não têm líderes ideais, mas vocês têm líderes reais. E esses líderes reais que estão pastoreando vocês, troca de veste. Sai do altar, tira as roupas cerimoniais, veste as roupas comuns, mas continua carregando a glória de Deus, continua carregando a presença de Deus, continua carregando a autoridade de Deus, porque temos experiência com o Senhor, temos experiência com aquele que nos chamou. Mas as vestes da sensibilidade, a veste da sensibilidade, como eu falei ontem, eu poderia ter ficado indiferente com tudo que estava acontecendo naquele quarto de hospital. Cuidando da minha mãe. Eu estava ali para cuidar dela. Eu poderia ter visto aquela família sofrendo. Eu poderia ter visto aquela mulher em fase terminal, sem me compadecer. Sem me compadecer. Afinal, ali eu era apenas a filha da Teresa. Ali eu não era a pastora Rosângela. Ali eu era a filha da Teresa. A filha cuidando da mãe. Só isso. Mas quando eu troco de roupa, eu preciso continuar com sensibilidade. E é essa sensibilidade que me faz enxergar ao lado. É essa sensibilidade que me faz, mesmo no meio do meu sofrimento, encontrar força para servir quem está precisando. Sempre vai ter alguém precisando mais do que eu. Sempre vai ter alguém com uma dor maior do que a minha. Sempre vai ter alguém com um choro mais intenso do que o meu. E a sensibilidade é a capacidade de identificar que há dor maior, que há choro mais intenso. Mesmo que eu não estou com a vestimenta cerimonial, eu tenho graça de Deus sobre a minha vida. E eu posso consolar aquele que está sofrendo. Eu posso consolar aquele que está chorando. Eu também estou sofrendo. Mas eu posso ser resposta para aquele que está sofrendo mais do que eu. Minha mãe está em recuperação. Aquela mulher estava em fase terminal.
a dor era maior. O choro era mais intenso. A angústia era maior. E aí, queridos e queridas, eu sempre vou dizer o seguinte: quando vocês olham para a minha história, tem muita gente que fala assim: poxa, pastora, a sua história me inspira. E glória a Deus por isso. Glória a Deus que as minhas conquistas, glória a Deus que as minhas vitórias têm inspirado muitas pessoas. Mas eu vou dizer para vocês, a minha vitória, a minha conquista pode te inspirar, mas são as minhas cicatrizes que vão ministrar você. É quando você olha para a dor que eu já superei, para a perda que eu já venci, para o choro que já estancou, e você vai ver, ela é real, ela tem cicatrizes, então eu também posso vencer. Se ela venceu, eu posso vencer. Se ela rompeu, eu posso romper, porque o Deus dela é o meu Deus, e é esse Deus que nos sustenta em todo o tempo. Trocar de roupa. Eu e você precisamos trocar de roupas. Se nós queremos, olha, que nós estamos vivendo uma promessa extraordinária para essa geração. Olha, escuta, Deus não está falando que vai mostrar o poder dele e o milagre dele para a geração futura. Não, para agora. Eu e você vamos testemunhar. Eu e você vamos desfrutar. Eu e você vamos viver. Não é para os anos 50. Não é para os anos 60. É agora, 2024. 2024, Deus está dizendo que Ele antecipou o tempo para essa igreja. Aquilo que iria acontecer em 10 anos, vai acontecer em poucos meses. E eu estou vendo Deus levantando, Deus salvando, Deus restaurando. Eu quero fazer parte disso. Eu quero ser parceira nisso. E eu quero testemunhar essa bondade e essa fidelidade do Senhor no nosso meio. Isso é extraordinário. Porque eu tenho andado por aí. Eu tenho ido em muitos lugares. E eu quero dizer para vocês, pouquíssimos lugares. Pouquíssimos. Eu chego e tem a unção que esse lugar tem. E tem a presença que esse lugar tem. Isso não tem a ver com a pastora Rosângela. Isso não tem a ver com a pastora Natasha, pastor Felipe, pastor Daniel. Isso não tem a ver nada com a gente. Isso é Ele. Isso é por causa dEle. Isso é porque Ele se voltou para esse lugar. Isso é porque Ele se inclinou para nós. Isso é porque Ele está encontrando pessoas sedentas e famintas neste lugar. Eu não sei você, mas eu estou sedenta por Deus. Eu estou faminta por Deus. E eu quero que Deus multiplique o que Ele está fazendo nesse lugar. Troca de roupa. Troca de roupa, meu irmão. Troca de roupa, minha irmã. Mas não basta tirar cinzas. Não basta trocar de roupa. Precisa adicionar lenha. Olha o que a palavra do Senhor disse. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso. Nunca deverá se apagar. A cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo. Arrumará sobre ele o holocausto. E queimará nele a gordura das ofertas de paz. Provérbios vai dizer, sem lenha não tem fogo. É isso que o autor de Provérbios vai dizer. E se você quer fogo, você vai precisar adicionar lenha. Se você quer fogo, não está tirando as cinzas, não está trocando de roupa, e não está colocando lenha, você vai continuar vendo outros queimar, e você não vai arder no fogo de Deus. Você vai continuar vendo Deus fazer na vida dos outros, na igreja dos outros, na casa dos outros, e você vai continuar lamentando o que não está acontecendo na sua vida. E como que eu coloco lenha, pastora? Todas as vezes que você adora, você está colocando lenha. Todas as vezes que você jejua, você está colocando lenha. Todas as vezes que você congrega, você está colocando lenha.
Todas as vezes que você serve pessoas, você está colocando lenha. Então eu quero dizer para você que colocar lenha é entrega. É entrega. Aí, queridos, eu quero dizer para você, quando você ora, você está entregando a sua confiança no Senhor. É coisa que você não pode promover, é coisas que você não pode criar, mas você está colocando a sua confiança nele. E quando eu e você, o salmista vai dizer isso, quando eu e você colocamos a nossa confiança nele, meu querido, se tem uma coisa que Deus se movimenta, se tem uma coisa que Deus se coloca de pé e desce para pelejar a nossa causa, se tem uma coisa que Deus se movimenta para trazer livramento e intervenções na nossa vida, é quando a nossa confiança está nele. Se tem uma coisa que eu amo, é lá em Êxodo, quando diz assim: eu ouvi o meu povo e eu desci. Eu amo quando eu me deparo, eu ouvi e eu desci. É isso que eu quero dizer para você. Quer fazer Deus descer na sua casa? Quer fazer Deus descer na sua vida? Quer fazer Deus descer na sua história? Coloca a sua confiança nele. Todos podem dizer que você não vai conseguir, todos podem dizer que você não vai vencer, que você não vai prosperar. Ele vai descer, e quando ele descer, o milagre dele vai acontecer, o sobrenatural dele vai manifestar, e você vai se alegrar nele. Quantas vezes nós ouvimos que nós não tiraríamos essa igreja do lugar? Quantas vezes nós ouvimos de líderes, de pessoas que se dizem crentes, que nós não executaríamos essa construção? Quantas vezes? Não foi uma? Em poucos dias agora eu ouvi um líder, um pastor de igreja, dizendo que essa obra nós não acabaríamos. Só que Deus tem descido nesse lugar. É isso que eu quero que você celebre. Deus tem descido nesse lugar. E porque Deus tem descido nesse lugar, a primeira laje já vai ser batida. Daqui uns 60 dias a segunda laje vai ser batida. E nós vamos celebrando a glória de Deus. Nós vamos testemunhando o poder de Deus, porque Ele tem descido. O seu sobrenatural está aqui. E nós podemos nos glorificar nele. Nós podemos exaltar o nome dele. Porque não tem a ver com a gente, tem a ver com ele. Quando você dizima e quando você oferta, você está entregando os seus recursos para ele. Talvez os seus recursos na bolsa de valores, com a baixa da bolsa de valores dos últimos dias, pode te dar 6, 7, 8, ganhando muito, 9, 10 no ano, porque está em baixa. Talvez ainda que você esteja investindo nas bolsas internacionais, está ruim também. Eu gosto disso. Eu sei que não está bom. Mas eu quero dizer para você, talvez você vai dizer: não, eu vou colocar num lugar que vai me dar o retorno. Eu vou comprar prédio, eu vou construir casas, eu vou alugar para ter rendimento seguro. Meu querido, não há rendimento maior do que você confiar os seus recursos no Senhor, porque não existe nenhuma instituição financeira, não existe nenhum investimento da terra que te promete 100% de rendimento, mas o céu promete, o céu diz, como é que fala? Prosperará 100%, prosperará 100%, e eu vou dizer para você, eu já vi 150%, eu já vi 200%, eu já vi 1000% na mão daquele que nós confiamos nossos recursos a ele. Quando a igreja é fiel, ela deposita, não é porque a pastora está pedindo, meu querido. Se você deixar de ser fiel, só quem não vai ser abençoado é você. Você acha que Deus vai deixar de fazer alguma coisa porque você não é fiel? Está achando azeitona da empada? Não é não? Não é. Deus é fiel. Pode ser mais rápido, pode ser menos penoso, se você estiver junto
Mas se você não for, Ele vai fazer. Porque é Ele. Não somos nós. Agora, quando você obedece ao Senhor, servindo pessoas, você entrega a sua voluntariedade. Gente, eu achei isso aqui forte demais. Entregar ao Senhor a minha voluntariedade. Entregar ao Senhor aquilo que Ele colocou nas minhas mãos de habilidade. Aquilo que Ele colocou nas minhas mãos de capacidade. Tem coisas que você faz maravilhosamente bem, que eu não sei nem começar. Tem coisas que eu dou conta do recado que você não dá. E quando eu e você somos voluntários no reino de Deus, meu querido, minha querida, ninguém pode deter o que Deus vai fazer com a voluntariedade de um povo apaixonado por Ele, de um povo que decide fazer o que está no coração do seu Pai. Ninguém que segura, não tem ninguém que dá conta de deter. Só, queridos, ai gente, é aniversário de 14 anos dessa igreja. Meu tempo já acabou. E eu não estou nem aí. Eu falei, o quê? 14? 114. Gente, eu e meus números, né? 114. Meu tempo já acabou. Se você tem comida para fazer em casa, eu te dou liberdade para ir embora. Mas eu vou terminar de entregar o que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Porque são 114 anos dessa igreja. E hoje é ceia, hoje é mesa. Então eu vou terminar de falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Só que todas as vezes que nós colocamos lenha, nós atraímos serpente. Vamos lembrar de Paulo? Na ilha de Pátimo? Quando Paulo chega, depois de um naufrágio, totalmente congelado pelo frio, para não morrer de frio, ele vai fazer o quê? Pegar lenha. Então escuta uma verdade. Ninguém pode pegar lenha para você. A pastora vai pegar lenha. O pastor vai pegar lenha. Não, meu líder de GP vai buscar lenha. Ei, quem busca lenha é você. Se você não buscar, não vai ter fogo. Ninguém pode te dar aquilo que só você pode promover. Se você não quer se cansar e nem se arriscar em pegar lenha, meu querido, o fogo não vai queimar em você. Todas as vezes que acendemos o fogo, atraímos serpente. Porque da mesma forma que nós queremos nos aquecer, elas também. Só que tem gente que fica amigo da serpente. Só que tem gente que desenvolve relacionamento com ela. Tem gente que conversa com ela. Tem gente que faz até passeio com ela. É incrível. Só que quando você vai para a palavra do Senhor, quando Paulo pega a lenha, e quando Paulo vem pela fogueira, que a víbora garra no seu braço, o que Paulo faz? O que Paulo faz, igreja? Vocês conhecem o texto? O que Paulo faz? Balança, sacode. Ei, eu quero te dizer, se a víbora aproximar de você, se ela te morder, sacode, porque víbora nenhuma pode fazer mal àquele que está queimando no fogo de Deus. Ela vai ser atraída, ela pode até te picar, mas ela não pode te fazer dano, porque o fogo do Senhor está ardendo em você. Porque você está queimando na presença de Deus. Só que colocar lenha exige sacrifício. Colocar lenha exige sacrifício. E vou repetir. Só quem pode colocar lenha é você mesmo. Então, quando a serpente morder, não desista. Quando a serpente morder, sacode. Aí você vai trazer. O meu pai, como agricultor, ele já foi mordido por cobra por 8 vezes. Ele tem as marquinhas dos dentinhos dela. Na perna, no braço. Eu lembro que uma das penúltimas vezes que ele foi mordido, ele ficou umas 2, 3 horas sem memória, sem visão. Então, dependendo, eu e você podemos ser atingidos de alguma maneira, mas eu estou te dando uma orientação. A víbora chegou, ela te mordeu, sacode, porque o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz, que nessa manhã estamos celebrando na mesa, Ele te protege, Ele te sustenta, e mal nenhum pode
até a sua casa. Remove as cinzas, troque de roupa, adicione lenha, mas permaneça no altar. Versículo 13. Lembre-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo. Nunca deverá apagar. E aí, olha o que a palavra diz: o fogo nunca pode apagar. Porque o fogo, ele é contagioso. Pegou um pouquinho aqui, espalha. Mas tem um jeito de apagar o fogo. Eu trouxe, na hora que eu estava preparando essa palavra, eu trouxe na minha mente a cena. Quando a minha mãe queria que o fogo apagasse, ela simplesmente tirava a lenha do fogão. Ela espalhava os gravetos. E quando ela removia a lenha e espalhava, o fogo se apagava. Se eu quero fogo queimando, eu tenho que juntar os gravetos. Se eu quero fogo queimando, eu tenho que colocar tudo juntinho para adicionar fogo. Agora, se eu quero apagar, eu tenho que separar. Eu tenho que distanciar. Então, meu querido, minha querida, a maior forma de apagar o fogo é tirar lenha e isolá-la. Não saia do altar. Aconteça o que acontecer. Não deixe você ser removido do altar. Podem virar a cara para você, podem falar mal de você, podem ser intolerantes com você, podem te expor, te humilhar, podem fazer o que quiser com você, mas não se afasta do altar, porque quando é retirada a lenha, o fogo se apaga. E o fogo não vai se apagar. Sabe por que o fogo não vai se apagar? Porque eu e você somos os sacrifícios vivos do altar. O fogo não vai queimar em cima dessa madeira. O fogo vai queimar no seu coração e no meu coração e na minha alma e na sua alma. E aí, meu querido, eu quero convidar você a ir para Levítico, capítulo 9, versículo 23. Porque de 6 a 10 são as instruções. Deus está dando instruções. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, essas são as instruções para que o meu povo seja abençoado, para que o meu povo seja sustentado. Mas vamos para o versículo 9, para o capítulo 9, versículo 23. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro, e quando voltaram, abençoaram o povo novamente. E a glória do Senhor apareceu para quem? Para quem, irmãos? Para todo o povo. A glória do Senhor não apareceu para os sacerdotes. A glória do Senhor não apareceu só para os levitas. A glória do Senhor apareceu para todo o povo de Deus. Então eu quero dizer, Deus quer fazer toda essa igreja queimar. Não é meia dúzia, não são os adolescentes, não são os idosos, não são os jovens, não são as mulheres, não são os homens e as crianças. Todo o povo, Deus está esperando que venha arder no seu fogo poderoso nesse lugar. Todos vão receber presença abundante. Todos, não são alguns, porque o fogo vem da presença. Não é o sacerdote, não é o sacerdote que promoveu o fogo. Quem promoveu o fogo foi o próprio Deus. Foi dele que saiu. Foi dele que saiu o fogo e mostrou a glória para todo o povo. Deixa eu falar uma coisa para vocês: nenhum de nós dentro dessa igreja podemos promover o fogo. Nenhum. Nem eu jejuando mais do que eu jejue, nem eu orando mais do que eu ore. Não vou promover, mas eu posso provocar. Você está entendendo? Você não promove, mas você provoca.
E é isso que eu quero ver dessa igreja acontecendo. Eu quero olhar para todas as áreas dessa igreja e ver pessoas cheias de fome e sede de Deus, provocando o fogo do Senhor no nosso meio. Quando nós chegarmos aqui, vai haver uma explosão de adoração, vai haver uma explosão de louvor, porque o fogo vai sair dele, vai encher a nossa vida. Nós vamos estar queimando na presença e haverá poder e glória no nosso meio. E aí a palavra do Senhor vai dizer que quando o fogo vem e quando a glória se manifesta, há uma explosão de alegria e louvor no meio do povo de Israel. É isso que está precisando acontecer aqui. Uma explosão de glória e louvor. Então, essa manhã, eu quero te fazer um desafio. Primeiro, tirar as cinzas. Nós vamos ter um momento de confissão. Remova as cinzas. Troca as roupas. Não queira ser super crente, que todo super crente que eu já vi até hoje caiu. Eu não conheço nenhum super crente que permaneceu de pé. Porque todos são movidos por orgulho e arrogância. Troca de roupa. Seja humilde. Seja sensível. Coloca lenha. É responsabilidade sua. Eu estou provocando você a fazer isso. Eu posso te dar palavra. Eu posso te animar. Eu posso te encorajar. Mas eu não posso colocar lenha por você. Eu não posso fazer isso. Eu posso te encorajar. Mas colocar lenha não. Mas permaneça no altar. Porque quando eu olho para a palavra do Senhor, qual é a consequência de permanecer no altar? É Deus respondendo com fogo. E eu gosto muito de uma frase do Danduque. Eu anotei ela aqui, mas deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ele vai dizer o seguinte: a frase dele é a seguinte: quanto mais sacrifício, mais fogo. Quanto mais fogo, mais glória. E é nessa manhã o que nós queremos. Eu não sei se você está disposto a sacrificar. Eu não sei se você está disposto a querer mais fogo. Uma coisa eu não tenho dúvida, que você quer glória. Todos nós queremos. Agora, a glória só chega até a mim, até você, se eu e você sacrificarmos e nos dispormos a nos encher da presença do Senhor. Então eu convido você a colocar-se de joelhos nesse momento, para esse momento de confissão, remover cinzas. Deus, agora eu estou com pá na mão, e eu vou remover as cinzas, Senhor. Deus, eu estou com pá na mão, eu vou deixar o meu altar limpo. Deus, nessa manhã, eu entendi, Deus, eu entendi, não há fogo se tem cinzas, e se tem cinzas o fogo não pega. Então nessa manhã, que é manhã de ceia, que é manhã de perdão, que é manhã de reconciliação, que é manhã de entrega, ó Deus, nessa manhã, Deus, eu removo as cinzas, eu removo. Então é esse momento de se entregar. Ora, machore, candaraba, chore, be, machele.